Pessoal, então vamos retomar, né? São 10h30. Então essa figura, né? Ela ajuda a gente a entender essas interconexões, né? É fundamental a gente ter um cuidado para entender o contexto, né? Os grupos sociais vão classificar um comportamento como desviante ou como criminoso, né? Então o contexto cultural, o contexto político, o contexto religioso, né? É fundamental para a gente estar estudando esse tema, né? Entender que essas classificações, muitas vezes elas são arbitrárias, né? Você, por exemplo, é proibido você mostrar a sua garrafa, né, de cerveja na rua. Aí no caso é crime, né? Não é nem desvio, não é crime. Em alguns países, né? Na Irlanda, nos Estados Unidos, etc. Então é importante a gente sempre levar em conta o contexto legal, contexto político, né? Contexto religioso, do destino turístico, né? Do território que está recebendo esse fluxo turístico, né? E buscar entender a complexidade das relações, né, interações entre os turistas e a população local, né, que pode ser mediada, que é mediada, né, pelos operadores, né, os turismólogos, todos os trabalhadores que trabalham na cadeia turística, né, serviços do turismo, e também também mediada pelos gestores, né. Os turismólogos, por exemplo, trabalham nas secretarias municipais e estaduais de turismo, né, que vão desenvolver políticas públicas para mediar esses conflitos, né, que perpassam o turismo. Aí aqui a gente tem exemplos, né, de como que o turismo, como que é amplo, né, e heterogêneo os fenômenos associados ao turismo ao desvio, né, que vão desde o turismo sexual até os crimes contra os turistas, né, os crimes contra o patrimônio, os espaços turísticos, né, que sofrem com crime contra o patrimônio, sofrem com atentado terrorista, turismo e esporte, aí tem vários exemplos que a gente já discutiu, né. E aí vem a definição de turismo que eu falei para vocês, né? A definição de desvio. A diferença entre desvio e crime, né? O desvio é o conjunto de comportamentos e situações que os membros de um grupo consideram não conformes às suas expectativas, né? Normas ou valores. E que por isso correm o risco de suscitar condenação e sanções de sua parte. Então a parada LGBT é classificado como um fenômeno turístico absolutamente conformista e normal por vários grupos, né, da cidade de São Paulo, e é condenado, né, como um comportamento desviante por outros grupos, né. Isso significa que os sociólogos consideram desviantes as ações e as maneiras de ser que são mal vistas e sancionadas pela maioria dos membros de um grupo. Essa definição não está isenta de ambiguidades, né. Então, a definição de desvio é diferente da definição de crime, né. Crime está ancorado na lei, né? Expectativas, normas e valores, né? O desvio surge de imediato como uma atividade que ilude uma expectativa, que viola uma norma social ou nega um valor. A noção de desvio pressupõe a existência de um universo normativo, né? Os valores de um grupo são atacados, são desrespeitados, né? Não se pode falar de criminoso, de herético, de louco ou de perverso, caso não se tenha antecipadamente ideias bastante claras sobre o que é justo, o que é injusto, né? O que é verdadeiro e falso, o que é normal, o que é patológico, bem e mal, né? Um ato de desvio é, antes de tudo, um ato reprovado. Não pode ser, caso não se tenha saído uma ideia do que é reprovável ou não. Se a gente for pensar, por exemplo, no GC ou na Fafiche, ou na universidade, por exemplo, há um ambiente de tolerância ao consumo de diversos tipos de drogas, né? Então é um ambiente muito mais que pode até dar uma falsa expectativa, uma falsa impressão de que a sociedade é tolerante, né? Então você tem, é comum, né? Você está dando aula, você sai da sala de aula e você tem em determinados lugares o consumo de drogas que são considerados ilegais, né? Segundo a legislação brasileira, né? E lá, ou seja, aquele grupo, né, a comunidade do GC, a comunidade que frequenta a Fafiche, né, de professores, alunos, funcionários e visitantes, entende que isso não deve ser
que você não deve acionar os termos de justiça criminal, né? Que esse comportamento não deve sofrer nenhuma reprimenda, né? Seja como desvio, seja como crime, né? Então os grupos sociais reagem de forma muito diferentes ao mesmo comportamento, né? Se fosse em outro ambiente, talvez numa universidade privada, né, o consumo de drogas consideradas legais seria denunciado, né, para a polícia e considerado um crime, né? As pessoas iam chamar a polícia e tal. Deixa eu só fechar aqui uma coisa aqui, só um minutinho. Tive que fechar a porta aqui, senão de dar aula em casa realmente não tá dando mais não, já deu, né? Ninguém aguenta mais trabalhar em casa. Então, o desvio é essencialmente o produto de um juízo. Aí, ó, telefone, tá vendo? Vocês estão ouvindo o telefone? Ninguém aguenta mais isso. Exceção de saco, né? Então, o desvio é essencialmente o produto de um juízo feito sobre uma dada conduta ou sobre uma maneira de ser, né? Como tal, não é uma propriedade inerente a certos comportamentos, e sim uma qualidade que é atribuída pelo contexto. Então, o principal critério do desvio é, portanto, a reação que ele provoca, né? A reprimenda, o sarcasmo, a reprovação, a denúncia, o isolamento, o ostracismo, o tratamento obrigatório, etc. Quando um ato outrora considerado desvio já não suscita reações, significa que ele deixou de ser desviante, né? Então, por exemplo, consumo de maconha, por exemplo, que era considerado um crime, né, e um desvio em alguns estados dos Estados Unidos, agora passa a ser considerado um comportamento normal, né? Então ele deixa de suscitar reações. As pessoas deixam de fazer comentários, de fazer fofoca, de discriminar, de julgar, etc, né? Mesma coisa no carnaval, né? Na década de 80 e 90, duas pessoas do mesmo sexo que se tocassem no carnaval, né, na rua, né, podiam receber uma reprimenda, podiam receber uma reação das pessoas que estavam no carnaval. Hoje não, hoje grande parte dos grupos sociais, das pessoas, entende que esse é um comportamento absolutamente normal. Né? Duas pessoas do mesmo sexo tocarem, se beijarem, né? Mas dependendo do ambiente, se for um ambiente privado, né, ou um ambiente formal, um trabalho, ainda pode suscitar reação, ainda pode ser considerado um desvio, né? Ou numa igreja, por exemplo, né? Pode ser considerado um desvio. Então, o significado do desvio é que ele é muito fluido, né? Ele varia dentro de uma sociedade e entre sociedades, né? O crime já é mais rígido, o crime está fixado na lei, né? Por exemplo, se vocês... eu nunca fui numa praia de nudismo, não sei aqui se vocês já foram, né? Mas se você for numa praia de nudismo, passar, né? Porque a praia de nudismo ela tem toda uma regulação, né? Da prefeitura, do estado, para definir aquela área como uma praia de nudismo, né? E separá-lo de outras praias, né? Então a prefeitura regula, tem lei, tem projeto de lei, etc, né? Então se você for numa praia de nudismo e se recusar a tirar sua roupa, né? Você vai estar violando as regras daquele grupo. Né? Então você não vai poder ficar naquele ambiente. Vocês sabem disso, né? Eu nunca fui não, mas eu já vi, né? Já, sei lá, vi filme, vi documentário, vi alguma coisa sobre isso, né? E a praia de nudismo é um ambiente que é um grupo muito coeso, né? Não tem turista em praia de nudismo. Vocês já viram turista em praia de nudismo? Não tem, porque as pessoas, para frequentar a praia de nudismo, têm que aderir às regras desse grupo. Então as pessoas tiram a roupa e não tem... as pessoas não se sentem atraídas, né? É curioso isso, né? Então é muito mais provável que você fique atraído por uma pessoa numa praia comum do que numa praia de nudismo. Como na praia de nudismo, como todo mundo está sem roupa,
como você vê os corpos das pessoas, né? Você vê pessoas idosas, pessoas fora de forma, né? Pessoas. Então isso, e a regra daquele grupo é que não tem atração, que não tem interação, né? Uma interação afetiva sexual, como teria numa praia, por exemplo. Então o turista nunca vai frequentar uma praia onde todo mundo está pelado. Por quê? Porque é o lugar menos sexy do mundo, é o lugar que tem menos atração do mundo, porque as regras daquele grupo não permitem isso. Então, quando você vai na praia, por exemplo, as pessoas gostam de ver, né? Por que o turismo de praia é tão forte, né? Tão intenso, o fluxo turístico é tão grande, né? Porque as pessoas gostam de ver gente bonita, gostam de ver gente atraente, gostam de ficar à vontade, não é? E numa praia de nudismo é o contrário, é o oposto disso. Olha pra você ver como que as regras dos grupos é que definem o que é desvio e o que não é desvio. Então, se você está vestido, se você está de calção de banho, ou de maiô, né, numa praia, isso é considerado um desvio. Né? Então tem vários lugares do mundo, né, que as pessoas vão para a praia e fazem topless, por exemplo. Né? E não tem nenhum sentido conotativo, não tem nenhum sentido sexual nisso. Isso é que é curioso, né? Então, quando as pessoas estão de roupa, que elas são atraentes. Quando as pessoas se ficam sem roupa, né, se despem completamente, como uma praia de nudismo, né, não tem nenhuma atratividade. Isso mostra como que o corpo, o sentido do corpo, ele é social, né, é cultural. Né? E não é todo mundo que é permitido em praias de nudismo. Né? A pessoa tem que ter uma adesão àqueles valores. Né? Tem a ver com natureza, eu não sei, eu nunca frequentei, mas tem a ver com natureza, tem a ver com que a roupa, na verdade, oprime a gente, né? Que a roupa está escondendo a nossa verdadeira natureza, né? Que aquele é um ambiente de liberdade. E aí, sem nenhuma conotação sexual. Né? Então, o lugar menos sexy do mundo é uma praia de nudismo, onde todo mundo está pelado. Não é interessante? Não parece paradoxal? Né? Nunca vai rolar nada numa praia de nudismo, viu, gente? Pode avisar para os turistas aí que é o lugar menos atraente do mundo. Tem muita família, muita gente idosa, né? E as pessoas estão peladas, né? Hein, gente, vamos seguir aqui com o conteúdo da disciplina, né? Mas se vocês quiserem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar, viu? Não precisa ficar tímido, não, né? A disciplina está sendo carregada por vocês. Então vocês têm direito de falar, de interromper, tá bom? Fique à vontade. Para trazer exemplos, para discutir, né? Ok? Então, aquilo que eu chamei a atenção, né? As relações são fluidas. A definição de desvio é muito fluida, varia de um grupo para o outro. Então, as relações entre comportamento ou característica normal e desviante são flutuantes, devido ao caráter variável da norma. Né? Então, varia o espaço social de permissividade ou de tolerância. Então, o exemplo do IGC, por exemplo, da Fafiche, né, que tem um alto grau de tolerância ao consumo de drogas. Né? Em outros ambientes, não. Então, essas flutuações, né, do que é normal, do que é desviante, elas variam ao longo do tempo e do espaço. Né? Aquilo que a Nara chamou atenção no texto do Boudon, do Giddens. Né? Os dois falam isso, né? Que o desvio é relativo. É relativo ao grupo social, é relativo ao tempo que você está, né, ao longo da história, né, do seu país, da sua cidade, e é relativo no espaço. Quando você compara grupos sociais, países diferentes, né? Olha pra você ver como que é maluco, né? Eu lembro que alguns shoppings aqui de Belo Horizonte, vocês devem ter visto isso na imprensa, né? Eles estavam proibindo as mães de amamentar em público. Vocês lembram disso? Então as mães se mobilizaram, foram para o Facebook, para a rede social, ocuparam o shopping. Né? De repente, uma mãe foi proibida de amamentar. E tinha 100 mães amamentando. Né? Então elas forçaram a normalização de um comportamento que era proibido. Agora eu tenho só que resolver um problema aqui. Eu estou em casa. Então me dá só um minutinho, só para ver o que é, só um minuto. Porque
pra você, já peguei já. Oi, gente, desculpa. Eu tive que receber uma coisa porque minha mulher tá dando aula, eu tô dando aula e meu filho tá na escola. Mas então, retomando aqui, né? Esse ponto a gente já destacou, né? Já chamou atenção, né? Que as relações entre o que é normal e o que é desvio variam, são relações fluidas, né? Variam de grupo para grupo, ao longo do tempo e no espaço. Né? O que mais? Então, quanto mais as sociedades contemporâneas se articulam, né, quanto mais elas são plurais, heterogêneas, né, quanto mais elas têm grupos distintos e com identidades próprias, né, maior a chance de discrepância entre os seus códigos normativos. Então, numa sociedade tribal, uma sociedade, né, nativa, indígena, a chance de você ter um conflito normativo é menor, que é uma sociedade mais homogênea. Não é isso? Claro que tem conflito, mas é mais homogênea. Uma sociedade como a cidade brasileira, que é urbana, né, que é democrática, por enquanto, né, que tem 210 milhões de habitantes e que tem características regionais, né, muito distintas. Você tem cidades cosmopolitas como São Paulo, e cidades e capitais mais regionais, né, como Palmas e outras cidades do Brasil. Então a chance de você ter um conflito normativo entre os grupos sociais é imensa. Né? A sociedade brasileira, a sociedade científica, é extremamente complexa, extremamente heterogênea. Né? Então a chance disso afetar o turista, né, o comportamento do turista, é muito grande. Então o pertencimento a múltiplos grupos revela as frequentes fontes de conflito. Né? O universo normativo de um grupo só raramente constitui um conjunto homogêneo e facilmente identificável. Então, a gente tem grupos, tem comunidades, né? Por exemplo, mesmo, vamos pensar dentro do alfabeto, né? LGBTQ. E tem mais letras, não tem? Vocês sabem me dizer exatamente? LGBTQ. Depois do que tem o neutro. E tem mais uma, né? São 7, o alfabeto cresceu, né? Então você tem vários grupos que antes, até poucos anos, né? No Brasil, pelo menos, na sociedade americana não, a sociedade americana é mais complexa. Aí você vai olhar os feminismos, né? Toda vez que você vê discussão, as feministas falam em feminismos. Então tem vários grupos, né? Tem o feminismo negro, tem o feminismo... Então tem vários... Então a sociedade brasileira, né, pós-rede social, pós-internet, está cada vez mais diversa, cada vez mais heterogênea. Né? Então, cada vez esses grupos buscam cada vez mais reconhecimento. Né? Eles buscam uma identidade, né? Eles têm uma identidade cultural, uma identidade política, né? E buscam também visibilidade para as suas regras, para as suas normas sociais. Né? E essa visibilidade e esse reconhecimento por pelas normas e valores desses grupos necessariamente vai gerar conflito. Né? Isso, obviamente, vai afetar as interações, né, dos turistas nos territórios, né, nas cidades que os turistas interagem com a população local no Brasil. Né? Então a gente vive, felizmente, né, numa sociedade muito mais ampla, democrática e rica e complexa do que a gente vivia quando eu era criança, por exemplo. Né? Na década de 80 era péssimo. Né? Era uma sociedade muito mais restrita, muito mais homogênea, muito mais fechada. Né? Então, o próprio desenvolvimento dos grupos sociais, né, e a reivindicação pelo reconhecimento dos valores desses grupos sociais vai gerar conflito. É inevitável. Né? Hoje em dia tem a terraplanista. Vocês conhecem algum terraplanista? Alguém que defende que a Terra é chata, é plana? Ou seja, hoje em dia as pessoas querem reconhecimento também, querem... Não, a gente também tem razão. Ou seja, a gente né, a gente está vivendo um mundo cada vez mais novo. Né? É novo para todo mundo. Né? Então esse é um ponto importante, né? Desse reconhecimento da complexidade da sociedade que a gente vive. Né?
E aí quando você muda isso para uma sociedade como a Arábia Saudita, por exemplo, uma sociedade que eu falei sobre isso na aula passada, né? Que as mulheres conseguiram autorização para dirigir tem alguns anos na Arábia Saudita. Antes as mulheres só podiam sair, não podiam dirigir sozinhas, né? Também elas tiveram permissão, né? Foi considerado um comportamento normal mulheres assistirem jogos. E, por exemplo, torcer pro Galo, por exemplo, né? Quem torce pro Galo, nesse último ano, só tem alegria, né? Quem torce pro Cruzeiro só tem depressão, né? Então, hoje, por exemplo, as mulheres podem ir sozinhas, né? Na Arábia Saudita, acho que no Irã também, assistir jogo de futebol, de vôlei, de basquete, qualquer coisa. Né? Então, até essas sociedades, são sociedades teocráticas, né? Que tem uma interseção muito grande entre política e religião, né? São sociedades muito autoritárias, muito fechadas. Até essas sociedades estão mudando. Né? Claro, de uma forma muito mais lenta, né? Mas estão mudando. Então, a partir de uma perspectiva da sociologia, das ciências sociais, é importante reconhecer, né, que o ambiente que a gente o ambiente social que a gente vive é muito complexo e está mudando muito, né, muito rapidamente. Menos a Coreia do Norte, né? Só a Coreia do Norte não muda, mas as outras sociedades mudam. E, gente, então esse material da aula é para vocês lerem depois, né? Lerem e se apropriarem dele, porque eu estou vendo que vocês não estão trazendo ainda dúvidas, perguntas, discussões, porque vocês ainda não leram os textos direito, né? É importante ler os dois textos que eu passei, do Giddens e do Boudon. Ler esse material, tem muita ideia, tem muita discussão aqui nesse PowerPoint, né? E aí vocês vão se apropriando disso, né? Tô vendo que vocês estão, como vocês ainda não se apropriaram, então vocês não têm muitas questões, dúvidas, né? Mas tem muita discussão, tem muitos conceitos aqui, né? E aí a leitura dos textos, eu tô falando antes de entrar nos temas da aula, né? Que é crime, sexo, turismo, drogas, turismo sombrio e turismo de realidade. Antes de entrar nos temas, esses dois textos, o texto do Boudon, que é sobre, é o Tratado de Sociologia que eu passei para vocês, né? O Tratado de Sociologia, o capítulo sobre desvio. E o texto do Giddens, que também é um manual, né? Um handbook, também é um capítulo sobre desvio. Esses textos são os textos fundamentais para situar, né? Para vocês terem contato, para conhecer os conceitos centrais, né? Para essa discussão sobre desvio, né? Como que o desvio ele é complexo, né? Na abordagem sociológica, ok? Então vocês vão ter uma semana de folga, né? Porque a gente pula a semana que vem, que é feriado, e a gente se encontra de novo na próxima aula, que é dia 9 de novembro, né? E tá mantida a aula, viu, gente? Eu sei que começa a semana do turismo, né? Foi, acho que a Nária que falou, né? Que é 9, 10 e 11, né? Mas normalmente, sempre, ela começa à tarde. Então a gente pode manter a aula de manhã, tá bom? Esse ano ela vai começar de manhã. Oi? Esse ano ela vai começar de manhã. Ah, é? Vai começar 9h30. Ah, é que... Nossa senhora. E é o primeiro... É a primeira aula do conteúdo sobre crime, né? Então eu vou ter que ver. Talvez eu vou ter que fazer uma aula síncrona para vocês, né? Vou ter que fazer um vídeo. Mas a gente vem começando pelo WhatsApp, tá bom? A gente define isso no grupo do WhatsApp. Porque o ideal é que a primeira aula seja uma aula síncrona, pra gente discutir o conteúdo, né? Porque é um tema novo, né? E aí a segunda aula que vocês vão... que vai ser mais discussão, porque vai ser a partir da síntese que vocês fizeram, né? Da síntese da aula e a síntese dos textos, né? Ah, então de manhã, então? Tá, eu vou confirmar isso e aí eu aviso para a turma no WhatsApp, antes da aula do dia 9, tá bom? E, gente, vocês têm mais alguma questão, mais alguma dúvida, algum ponto que vocês querem discutir? Pode falar.
Acho que não. Eu tinha alguma coisa que eu tinha pensado, eu lembro que na hora eu não anotei no texto. Eu vou voltar a fazer isso, anotar no texto, porque eu esqueci agora o que era. Sim. Não, esses textos são textos complexos, interessantes, vocês têm que ler mais de uma vez, né? Tem que fazer uma síntese, tem que ler esse material do PowerPoint também com atenção, né? E aí vocês vão trazer questões, dúvidas, né, para a aula. Em Raquel, Nara, você tem mais alguma pergunta, alguma questão? A gente encerra. O que vocês. Não. Ok, então? Tá bom. Então eu vou deixar os links da aula de hoje, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, tá bom? Tá bom. Então pro dia 9, vocês têm que ler os dois textos, né, do Budon e do Giddens, e ler também os textos do tema da aula do dia 9, que é sobre crime. Ok? Uhum. Então tá bom. Então boa semana para vocês. Qualquer dúvida, Obrigada. é só mandar e-mail ou escrever no grupo do WhatsApp, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, Obrigada. Obrigada. um abraço então. Obrigada. Tchau, gente. Boa semana. Tchau. Boa semana. Tchau.